Olá pessoal, tudo bem? Eu, João Gabriel, junto com o Iago, vamos apresentar para vocês os conceitos principais da programação orientada a objetos, trabalho do professor Túlio. Eu vou explicar de forma simples e prática os principais conceitos da programação orientada a objetos, mas para facilitar o entendimento, eu não vou usar diretamente o código do nosso projeto. Eu vou usar códigos menores e mais simples, para que a gente consiga focar em entender o que cada parte faz e para que serve. Classe e objeto. Uma classe é como uma receita ou um molde. Ela define como deve ser, suas características e comportamentos. Por exemplo, uma classe carro pode ter atributos como cor, modelo e ano, e métodos como ligar ou friar. O objeto é a materialização da classe, ou seja, a coisa real criada a partir desse molde. Por exemplo, um carro vermelho, modelo 2020, é um objeto da classe carro. Resumindo, a classe é o plano e o objeto é o que construímos a partir desse plano. Bom, aqui temos um exemplo básico de um código, a sua introdução. Bom, todo programa Java começa com uma classe. Aqui nós temos public class, exemplo básico. O nome da classe precisa ser o mesmo nome do arquivo. Dentro dessa classe, nós temos o método main, que é o ponto de entrada do programa. Quando rodamos o Java, procura exatamente isso aqui, ó. Public void main string args. Essas três palavras têm um significado. Public quer dizer que qualquer parte do código pode chamar-se método. Static, que significa que podemos rodar o método sem precisar criar um objeto. Void quer dizer que o método não retorna nada. String args são parâmetros que podem ser passados pelo terminal quando o programa é executado. E aqui dentro temos o system.out.println para mostrar algo no console. System é uma classe pronta do Java. Out é um objeto que representa a saída padrão do programa. E println é o método que imprime o texto e pula uma linha. Aqui, agora executando o código. Aí ele vai imprimir o Olá Mundo que a gente digitou. Agora, utilizando a classe e o objeto. Vamos lá para o código para a gente poder entender um pouco melhor. Bom, agora que estamos aqui no código, vamos utilizar as classes e objetos. Como vocês sabem, uma classe é um molde e um objeto é algo criado a partir desse molde. Aqui, carro é a classe. Ela diz que todo carro tem um modelo e um ano e que pode buzinar com o método void. No método main, criamos o objeto C1 do tipo carro usando new carro. A partir desse momento, o C1 tem o seu próprio modelo e ano e pode executar o método buzinar lá da outra classe. Bom, agora vamos falar sobre o encapsulamento, get e o set. Bom, basicamente, encapsulamento é a prática de esconder os detalhes internos de uma classe. Bom, agora eu estou aqui no código para a gente poder entender um pouco melhor sobre os encapsulamento. Aqui temos um string nome do tipo private. Private é que a gente só vai poder usar essa classe, essa string nome dentro dessa classe. E para a gente poder modificar ou ler o nome dela, usamos os métodos especiais chamados get e set. Isso é importante porque podemos colocar regras dentro dos setters, como impedir nomes vazios e impedir números no nome, etc. Bom, agora aqui no método main, a gente cria uma pessoa, aqui, pessoa, p igual a new pessoa. A gente define o nome dela como Maria e coloca para imprimir aqui na tela com o system.out.println. Bom, agora falando um pouco sobre os construtores. Em resumo, o construtor é um método especial que quando o objeto ele serve para inicializar valores logo na sua criação. Vamos ver isso um pouco melhor no código. Bom, agora aqui no código a gente pode entender um pouco melhor sobre os construtores. Aqui a gente cria uma classe animal, coloca o método main, a string nome para poder dar nome ao animal. Aqui a gente cria o animal, que vai ser um cachorro. E aqui a gente está dizendo que o atributo nome do objeto
recebe o valor do parâmetro nome. Bom, agora falando um pouco sobre herança, ela permite que uma classe use atributos e métodos de outra classe. Aqui criamos uma classe pessoa com a string nome. E aqui criamos uma classe aluno com extend pessoa, que possui um int matrícula. A palavra extend indica que a classe pessoa vai herdar a outra, né? A classe aluno pode ter métodos próprios, além dos herdados. Por exemplo, podemos criar um método fazer prova só em aluno. Essa hierarquia ajuda a organizar os tipos relacionados como pessoas e alunos. Bom, agora falando um pouco sobre polimorfismo. Polimorfismo é quando o mesmo método tem comportamentos diferentes dependendo do objeto. Vamos ver um pouco melhor isso no código. Aqui no código, a gente criou uma classe animal com public void fazer som e para aparecer na tela com system.println um som genérico. Já que na classe cachorro, a classe cachorro que herda um extend da classe animal também tem o método principal fazer som, mas nesse caso mostra ao. Isso é polimorfismo. O mesmo método fazer som pode ter comportamentos diferentes dependendo de qual objeto foi criado, se é um animal ou um cachorro. E também aqui a gente utiliza o override, que é uma anotação usada para indicar que um método da classe está sobrescrevendo ou reescrevendo um método herdado da classe pai ou definido em uma interface. Uma interface em Java é como um contrato que define métodos que uma classe deve ter. Diferente de uma classe normal, a interface não implementa esse método, ela só diz que eles existem. Aqui, ligável está dizendo, se você implementar essa interface, precisa ter o método ligar. Aqui criamos uma classe televisão com extend ligável. Como televisão com extend ligável, ela é obrigatória ter o método void ligar. A vantagem é que podemos criar diferentes objetos, como televisão, ventilador, computador, que todos podem ser tratados como ligável, facilitando a organização do código. Tratamento de exceções. Às vezes ocorrem erros inesperados quando estamos programando. Para lidar com isso, usamos algo chamado tratamento de exceções, que funciona como uma rede de segurança no código. Basicamente, ele permite capturar esses erros e decidir o que fazer, deixando o programa mais seguro e confiável. Bom, exceções são erros em tempo de execução. O try tenta executar o código e o catch tenta capturar o erro e tratar ele. Esse código ele tenta converter a string ABC em um número inteiro usando integer present int. Como ABC não é um valor numérico, ocorre uma exceção do tipo number format exception. O bloco catch captura essa exceção e exibe a mensagem: erro, valor informado não é um número válido. Resumindo, ele mostra como usar o try e o catch para tratar os erros quando a conversão de texto para número falha. E bom, gente, isso foi uma explicação básica sobre programação orientada a objeto. Agora o Iago vai explicar um pouco melhor sobre o nosso código. Bom, já que o João Gabriel já explicou a ideia geral do trabalho, os conceitos por trás da orientação a objeto, eu agora vou dar uma continuidade mostrando os detalhes da parte que a gente desenvolveu e como que a gente aplicou esses conceitos de programação orientada a objeto. O tema que a gente escolheu foi o lançamento da base foguete e ele representa muito bem um sistema complexo e organizado, onde cada componente aqui tem uma função específica e precisa trabalhar em conjunto, né? E se um der falha, dá falha em tudo. Então, para que a missão dê certo, todos precisam funcionar certinho. Esse tema também foi escolhido porque ele é bem simples de aplicar a programação orientada a objeto, seja como classe mãe ou interface e as outras partes da programação a objetos, né? A ideia do projeto é que ele simule uma base de lançamento espacial, que dentro dessa base o principal objetivo dela é fazer lançar o foguete. E tem diferentes elementos, né? Como o próprio foguete, os cientistas, o engenheiro, que faz parte do funcionário. Tem também o sistema de rastreamento, que serve para rastrear o foguete. E muito mais. Cada uma dessas partes tem uma responsabilidade própria para fazer que o programa funcione. Mas todas elas precisam se comunicar. Senão, não vai dar certo. Esse código, então, o programa em si, o projeto, tenta reproduzir essa organização. Bom, agora que eu já dei a ideia geral de como o nosso projeto funciona, eu queria começar explicando aqui sobre a classe Acesso Gerente. Ela não tem muita importância no nosso projeto,
porque ela serve mais como uma classe de teste, onde a gente testava os métodos, os construtores, o scanner, tudo mais aí do projeto. Tinha muito mais coisa, só que a gente foi pagando conforme o tempo. E a primeira classe que eu queria realmente explicar é a classe mãe funcionário. É uma classe abstrata, né? Ou classe mãe, que tem as variáveis aqui protegidas: o nome e o CPF, o salário, os status e a autorização, que mais para frente vão ser usadas, né? O nome e o CPF, que deixa bem claro, é do engenheiro e do cientista, que fazem parte aqui do projeto, né? E aqui para baixo a gente tem os gets e os setters, que fazem parte do encapsulamento aí do projeto. E descendo mais um pouquinho, a gente tem aqui os métodos principais, que é aumentar o salário, que pode aumentar o salário aí dos nossos funcionários, o demitir, que a gente pode tanto verificar se ele já está demitido ou não, e assim a gente poder demitir. E também tem aqui o de verificar os status, que ele verifica se o funcionário, o engenheiro ou cientista está na empresa, né? Se for verdadeiro aqui os status, ele vai retornar para verdadeiro, ou seja, o funcionário ainda está na empresa. E se retornar falso, é porque o funcionário já foi demitido ou não trabalha mais na empresa, né? Depois dessa classe mãe, a gente tem autorizar o lançamento, que é a interface aqui do projeto, a classe interface, né? Ela define aqui os comportamentos obrigatórios que as classes precisam implementar, né? Garantindo um padrão no nosso código. E quem faz recebe essas duas classes, a mãe e o interface, o cientista e o engenheiro, né? Temos aqui primeiro o cientista, que ele vai receber todos os variáveis lá que foram declarados na classe mãe, o string, o nome, o string CPF, o salário, né? E que o construtor ele também. E ó, temos aqui o aumentar salário, que estava lá presente na classe mãe. Ele vai praticamente imitar o método que está lá, só que a gente pode acrescentar algumas coisas nele. Por exemplo, o salário vai ser igual o salário que ele recebe atual, mais um desconto, no caso, do salário, vezes uma porcentagem que a gente pode escolher, né, de acordo com o trabalho dele, mais R$ 50 obrigatórios, né? E printa aí depois na tela que o salário dele foi aumentado. Temos também um método aqui muito importante, que é autorizar o lançamento, que mais para frente um pouquinho vai ser muito importante para o lançamento do foguete. Que a mesma coisa acontece no engenheiro, vai quase que repetir o cientista, só que algumas coisas diferentes, né? Eu não tinha explicado antes, mas aqui em cima dá para perceber que ele extends do funcionário, ou seja, ele vai estender os métodos e variáveis do funcionário e vai implementar o da interface lá, autorizar o lançamento. E o engenheiro, sim, ele faz autorização do lançamento, que fica lá no código, na classe principal executável. Que, praticamente, se a autorização for falsa, ele vai deixar true. Mas se por algum motivo, que vai estar mais para frente, por exemplo, se o foguete não tiver combustível cheio, ele não vai autorizar o lançamento, né? E temos aqui também ó, a classe trabalhar, que ela serve como uma classe repetitiva, pode-se dizer. Que ela também está aqui na classe mãe, que ela é uma classe abstrata, ou seja, ela serve tanto para o engenheiro, que tem ela, só que ela é diferente, e para o cientista, ele também tem essa classe, só que é um pouquinho diferente. Ele está calculando, enquanto o engenheiro ele está terminando de soldar e tudo mais aí. Bom, finalizamos aqui a explicação principal das principais classes que vão representar o foguete, os funcionários e a missão. E partimos aqui para o tratamento de exceção, que a gente implementou de uma forma bem simples, que é a entrada segura. Ela vai servir para fortificar, para reforçar o scanner, para evitar o erro do usuário digitar o valor inválido. Então a gente tem aqui ó, o método public, que o ler inteiro, que vai servir para ler em string a mensagem. E no caso ele vai verificar se é um número inteiro ou se não é. Porque se for um número inteiro, ele vai tentar aqui ler. E se for um número inteiro, beleza, ele aceita. Mas se não for um número inteiro,
ele vai dar um erro e vai pedir novamente para que a pessoa digite um número inteiro. E a mesma coisa para o ler double e ler string, que vai ficar pedindo para a pessoa digitar o valor correto. E se der uma entrada inválida, ela vai aparecer um erro para a pessoa poder tentar novamente. E finalmente chegamos na classe executável, na classe principal, que ela faz o chamamento, o chama a classe base de lançamento, que por consequência vai chamar todas as outras classes e todas elas vão comunicar entre si aqui na classe executável. Temos aqui também algumas variáveis para poder auxiliar na entrada de dados aqui do usuário. Uma forma que eu vou usar aqui para explicar vai ser uma execução do arquivo e explicação para ficar mais fácil de entender. Então aqui a gente pode executar o arquivo e aqui temos a primeira funcionalidade, que é se a gente quer ficar no programa ou se a gente quer sair, para a gente não ter que ficar num loop infinito e finalizando o programa, parando, dando um erro no código, né? Então a gente pode aqui digitar para acessar o programa, beleza? E logo em seguida a gente vai preparar aqui uma viagem pelo sistema solar. E a primeira coisa que aparece é para a gente escolher o destino, que está aqui ó, no print local, que ela vai imprimir aqui para a gente os possíveis locais que a gente pode ir. E embaixo a gente tem aqui escolher o destino pelo número, ou seja, aqui do lado do destino a gente tem um número. Então a gente escolhe o destino através desse número. Então, a primeira que eu vou escolher aqui é que a gente vai para Marte. Beleza. A gente escolheu aqui nosso destino, Marte. Então, depois da gente escolher o local, a gente tem aqui a criação do foguete, que a gente vai criar o nosso próprio foguete. A primeira coisa que a gente tem que fazer é digitar o nome do foguete. Logo em seguida, a gente digita a quantidade máxima de combustível suportado e a velocidade dele. Então, vamos digitar aqui o nome do nosso foguete, Águia. Uma quantidade de combustível pode ser 1000 litros e velocidade eu colocaria 20.000 km por hora. Não sei se é o suficiente, mas pode ser. Então, beleza. Depois que a gente cria o nosso foguete, a gente vai para o loop de abastecimento. Esse loop de abastecimento ele vai chamar um método de abastecer gasolina com a quantidade que a pessoa digitar. Mas como aqueles poréns do if else de a pessoa não conseguir adicionar mais do que deve. Então, aqui tem o loop de abastecimento que vai pedir o número da pessoa e ela ter consciência que ela não vai conseguir lançar o foguete se não estiver completamente abastecido. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar para a gente abastecer, digitando 1. Então, a gente colocou a quantidade máxima suportada, 1000 litros. Então, a gente pode abastecer com 1000 litros de uma vez, para a gente não correr risco de lançar o foguete faltando combustível. Agora a gente pode avançar para a próxima etapa. E aqui temos os ajustes que foi feito, os cálculos de ajustes, aqui, ó, cálculos e ajustes da missão, que aqui vai calcular o tempo, vai fazer todos os cálculos, vai chamar todos os métodos que foram disponibilizados lá nas outras classes. Aqui no primeiro a gente pode demitir o cientista, a gente pode aumentar o salário aqui do engenheiro, porque ele trabalhou bem, e também a gente pode verificar os status, né, do engenheiro aqui, vai dar true, verdadeiro, porque ele está na empresa, ele não foi demitido, mas o cientista vai dar falso, porque ele foi demitido aqui na classe, no método aqui, demitir. Depois aqui foi autorizado o lançamento, a gente pode ver o lançamento do foguete foi autorizado, tanto pelo engenheiro, tanto pelas condições, né? Inicialmente era falso, inicialmente não era autorizado, mas foi autorizado pois as condições aqui foram verificadas. Logo disso a gente pode apertar Enter e lançar o foguete. Vai fazer a contagem regressiva usando a mini função de contagem regressiva. E voilá, nosso foguete foi lançado para Marte. E depois aqui ele faz usando o método de sistema de rastreamento, o classe aqui, sistema de rastreamento. A gente coloca a distância que ele está, né? A gente coloca aqui
o 10% da viagem, 50%, 90%. Ele imprime aqui. Está perto de Marte, ou está no destino. E depois aqui a gente pode acessar o programa de novo ou sair. Eu vou sair aqui do programa. Nosso trabalho é praticamente isso. E mesmo sendo uma simulação simples aqui de uma barra de lançamento, ele mostra que a programação orientada a objeto ajuda a organizar sistemas complexos aqui, nosso código, e deixa o código mais claro e muito mais fácil de expandir no futuro. Em resumo, o nosso projeto aí é esse, e espero que eu tenha sido bem claro conforme a explicação. Bom, agora eu vou explicar sobre o diagrama do nosso projeto, né? Bom, a base do nosso sistema é a classe funcionário, que é uma classe abstrata. Ela contém atributos como nome, salário e status, além de métodos para acessar e modificar esses dados. Outras classes, como cientistas e engenheiro, herdam de funcionário. A classe engenheiro é um funcionário especializado, que pode autorizar lançamentos e também trabalhar em funções específicas. Ela implementa a interface autorizar lançamento, que define o método necessário para a autorização. Já a classe cientista também herda de funcionário e possui funções semelhantes ao engenheiro, como trabalhar e autorizar lançamentos. Assim, tanto engenheiro quanto cientistas participam das missões espaciais. A interface autorizar lançamento garante que classes como engenheiro e cientista tenham a capacidade de autorizar lançamentos, mantendo assim um padrão no sistema. Aqui na classe foguete, o foguete é o elemento central do sistema. Ele possui atributos como nome, velocidade, combustível, status e verificação. Também contém métodos para abastecer, verificar, definir velocidade e até desenhar o foguete. Já a classe missão organiza todos os elementos, o foguete, o cientista, o engenheiro, além do local e do tempo da missão. Nela temos métodos para definir destino, calcular tempo de viagem e imprimir informações. Já no sistema de rastreamento, controle de lançamento e base de lançamento, o sistema de rastreamento acompanha o foguete e calcula sua posição. O controle de lançamento garante que todas as condições estejam corretas antes da decolagem. E a base de lançamento é quem realmente dispara o foguete, finalizando o processo. Classe entrada segura garante que todas as entradas do usuário sejam válidas, evitando erros de digitações ou valores inválidos. E bom, esse foi a apresentação do nosso diagrama. E é isso.